Graças a Deus. Eu quero ler um textozinho aqui muito interessante. Falar com vocês novamente sobre isso aqui, que eu acho tão bom. Eu acho que essa é uma das passagens mais lindas do Novo Testamento. Uma preocupação com alguém preocupado com uma pessoa, com problemas que parece que não são tão relevantes, a gente pode achar, mas que para Deus tem relevância, né? Vamos ler juntos? Digam comigo. Se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu que lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Podemos assentar. Meus irmãos, o amor de Jesus por nós é alguma coisa que supera, que excede o entendimento da gente. O amor é uma coisa tão forte que às vezes nos muda. A Bíblia diz que encobre multidão de pecados. E nesse caso aí, faz com que Jesus Cristo olhe para uma pessoa e se preocupe com ela, porque ele conseguia amar as pessoas, independente de qualquer situação, ele decidia amar. Amém? E vocês sabem que o amor é uma das coisas que todo mundo canta, né? A gente canta, a gente faz poesia sobre amor. As músicas que mais vendem no mercado fonográfico são as músicas de amor. Roberto Carlos está milionário só cantando música de amor. E amor é uma coisa que mexe muito com os sentimentos da gente. O fato de amar, né? E quando eu falo amor, eu falo do amor de uma maneira generalizada. Porque geralmente a gente se foca mais no amor eros, que é o amor que geralmente fica na cabeça das pessoas, que são aquele que nos leva a fortes emoções, que é o sentimento que um homem sente por uma mulher. Mas eu quero falar com vocês, antes de fazer essa pregação, dos amores que a gente sabe que existe e que cada um tem a sua importância. Amém? Olha só, aqui é a divisão do amor. Primeiro é o amor eros, segundo é o amor chamado filia, terceiro é o amor chamado ágape e o quinto amor é o storge. Vamos começar então pelo amor eros. O que é o amor eros? O amor eros é um sentimento que você tem por uma pessoa que é muito sustentado e movido hoje, a ciência diz, por uma química muito forte que você passa a ter por aquela pessoa, que você se aproxima dela, e quando você se aproxima dela, o que acontece é que você fica apaixonado, e essa paixão faz com que você fique totalmente insano nas suas ações, nas suas atitudes, e você começa simplesmente a querer aquela pessoa para você, seja a mulher querendo o homem que ela quer, ou o homem querendo a mulher que ele está querendo. E segundo estudos, vamos colocar o estudo aí, segundo estudos, diz que isso dura 4 anos, a ciência está dizendo que essa paixão, que esse amor, que aquela coisa realmente que a gente não consegue dominar. Segundo os estudos hoje, afirmam que esse sentimento meio insano assim, ele demora por 4 anos. Vamos ver, esse é um amor romântico, esse aí, por 4 anos. Ó. É o que diz a ciência. Vocês vão entender depois. Segundo uma pesquisa científica, o amor é um estado físico, químico de demência temporal. Vocês estão entendendo? Quando você vê, por exemplo, que diz que o amor é cego, você não consegue nem ver defeito na pessoa. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quando você está apaixonado, ela pode ter mau hálito, você beija com mau hálito e tudo, não está nem preocupado com isso. Porque o amor gera um estado de torpor e de demência que você vive nesse primeiro momento, segundo a ciência, que demora uns 4 anos, você vive num fogo do amor, de uma paixão realmente descontrolada, que segundo a ciência demora 4 anos. Diz, esse estado é comparado ao estado obsessivo-compulsivo, em que são produzidos substâncias químicas que atuam, né, no cérebro depois desse período. No lugar do amor romântico se desenvolve o apego,
que é bem diferente da paixão desenfreada. Talvez você que está aqui, no primeiro momento que você conheceu a pessoa que você casou, era um fogo de uma paixão, era uma loucura, era uma coisa, né? Depois as coisas vão usando, vão passando, aquilo vai se tornando um equilíbrio, quando é amor de verdade, o amor romântico. E as pessoas começam a conviver, já não é mais aquela paixão como era do começo, aquela coisa descontrolada, aquela coisa meio sem controle, mas você não quer viver longe da pessoa e a pessoa não quer viver longe de você, ainda que não tenha mais aquele fogo da paixão, aquela coisa, mas isso aí está estabelecido como um amor que vem e que se adequa depois desse primeiro momento da reação que a pessoa tem, daquela loucura, daquele estado de demência que a pessoa fica e que depois as coisas se equilibram. As coisas vão se equilibrando, vão se equilibrando, vão se equilibrando, e segundo a ciência, esse período de loucura demora 4 anos. Mas depois, mesmo sem esse afogo da paixão, a pessoa vive com a outra 40, 50 anos e não quer viver longe daquela pessoa. E quando o amor não se estabelece, depois de 4 anos, aquela separação, cada um vai para o seu lado e vai procurar cuidar da sua vida, porque parece que eles estavam juntos somente naquele período que havia praticamente esse momento da paixão. Esse é o amor eros, que é chamado. Aí coloca aquele outro lá ainda sobre o romântico lá. Amor romântico. Ele projeta parceiro ideal, idealiza o casamento, submissão da mulher, mais ilusão, menos realidade, e busca sempre pelo final feliz. Esse amor, esse tipo de amor, é um amor que você não ama sozinho. É um amor que depende do amor do outro para ele poder realmente te dar felicidade, para ele poder te completar. Você precisa ser amado. Tem pessoas que quando percebem que está amando demais uma pessoa e que aquela pessoa não ama ele na mesma intensidade, a pessoa desajusta, desequilibra. Tem uns que até matam em nome desse suposto amor, entre aspas, exatamente porque foi rejeitado, e esse amor praticamente exige muito da outra pessoa. Precisa ser amado para a pessoa poder realmente se sentir realizado. Ninguém consegue, dentro desse contexto de amor, amar sozinho, mas não deixa de ser um amor. Depois desse amor vem o outro, vamos ver agora aquele menorzinho, só para poder chegar onde eu quero chegar com você. Vem o amor filia, que é o amor que... deixa eu vir mais para cá, que eu não estou conseguindo ler. Amor é alegrar-se com a presença do outro. É o amor entre amigos, é a amizade que você tem, que você ama um amigo seu, uma amiga sua. É uma espécie de amor, um amor diferente do amor eros, mas é um amor de amigo. Esse amor também existe. E a Bíblia diz que tem amigos, às vezes, que são mais chegados do que irmãos. Está aqui o amor fileu, é o amor amizade, fraternal, social, desse vocábulo grego que veio fileu, palavras derivadas, Filadélfia, fileu, amor, amizade, Adelfo, irmãos, que significa amor entre irmãos, ou amizade fraternal. Aí, esse é o amor da filia, que se separa um pouco. Depois desse amor tem um outro amor, vamos ver outro amor aqui, para a gente poder chegar lá onde nós queremos. O amor estorge, ou estorgé, como queira. O amor é ter afeição. Olha aqui, estorgé. É um tipo especial de amor que os pais têm para com seus filhos. Não é sentimento de amor entre iguais, uma vez que descreve uma relação de pais que cuidam de uma criança. A criança não tem qualquer responsabilidade com os pais. O amor é de cima para baixo. A gente que ama um filho assim, desesperadamente, que se tiver que morrer no lugar dele, a gente morre. Não é verdade? É um amor diferente, é uma coisa que expressa um amor totalmente diferente. Só quem é mãe, que é pai, que talvez consegue realmente definir esse amor que você nunca espera nada, você se doa. É esse amor realmente que a gente tem pelos filhos da gente. Vamos continuar vendo aqui. O amor ágape agora, né? E o amor ágape, que é o amor deixar o outro ser totalmente livre, é o amor incondicional, que diz que é o amor de Deus. Você não espera nada, não fica esperando nada, você não troca por nada, você só quer amar a pessoa, independente de qualquer coisa. É um amor sem interesses. É um amor que você ama por amar.
Às vezes isso aí se desenvolve muito também na relação entre pais e filhos. E o amor é diferente assim, tem essas nuances e tem essas diferenças, para a gente poder entender realmente como é. E o amor de Deus? É um amor ágape, é um amor desinteressado. Deus ama você mesmo que você odeie Ele. Você pode ser ateu, mas Deus continua te amando. Amém? Ama tanto que Ele morreu por você. E se depender dEle, Ele faz qualquer coisa para abençoar você e para ajudar você. Era esse amor que Jesus Cristo tinha por qualquer pessoa que Ele tem, ainda que tenha ódio dele, ainda que não goste de Deus, ainda que seja ateu, ainda Ele continua amando, e o amor é forte. O amor é muito forte. E nós vamos ver nessa passagem da Bíblia que nós vamos estudar hoje, que nós vamos ouvir a pregação hoje. Jesus estava na Judéia e Ele, por ser Deus, sabia de muita coisa, sabia de coisas antecipadas. E nessa antecipação da onisciência, de saber de todas as coisas, Ele pensou no sofrimento de uma pessoa que Ele ficou querendo ajudar. E essa pessoa que Ele queria ajudar era uma mulher. Você imagine só, ser mulher no tempo de Jesus não era muito fácil, não. Havia uma discriminação quase que oficializada. Os homens eram muito mais machistas do que hoje. A cultura praticamente dizia que o homem tinha privilégio, o homem poderia ter mais de uma mulher, se ele pudesse sustentar. Até hoje, essa cultura ainda perdura lá para aquele lado dali. E, além do mais, as mulheres, elas eram olhadas assim sempre com um olhar como que sendo inferiores. A única pessoa que não olhava a mulher inferior, que a gente tem conhecimento, era Jesus. Pelo contrário, ele valorizava muito as mulheres pelas atitudes que ele tinha. E Jesus pensou nessa mulher. Essa mulher morava longe de onde ele estava, mas ele resolveu criar uma possibilidade de encontro com ela, para que nesse encontro ele pudesse ajudá-la. O que era que estava acontecendo com essa mulher? Essa mulher estava destroçada emocionalmente. Imagine você, ela estava talvez se sentindo assim uma pessoa totalmente indigna, a vida espiritual dela estava destroçada, a vida emocional dela estava destroçada. Ela estava assim, vivendo aos pedaços. E o que estava acontecendo com ela foi exatamente o que mais acaba com a vida de uma pessoa. Ela estava vivendo situações de desencontros frequentes. É quando você começa a se relacionar com alguém, você faz uma aposta, você faz uma expectativa e de repente aquilo não se cumpre e você sai frustrado daquela relação, ou sai frustrada daquela relação, talvez se sentindo usado, uma série de coisas que foi exatamente, com certeza, ela se sentia. E ela era uma mulher que ela tinha vontade de ser feliz. Era a intenção dela constituir família, era a intenção dela ter um homem, marido ao lado dela, era a intenção dela ter uma pessoa que ela pudesse compor a vida dela, mas o certo é que nada dava certo. Tudo dava errado e a vida dela estava ficando muito marcada. Estava ficando marcada pela sociedade do lugar onde ela vivia. Todo mundo estava criando uma situação de desprezo e de cancelamento por causa daquela vida dela de regrada, que não dava certo com ninguém. As pessoas começavam a olhar, imagine só, na cultura de antigamente, uma mulher casada várias vezes, uma mulher que teve vários homens, as outras mulheres criavam uma situação, com certeza, de discriminação, porque a sociedade era extremamente machista, e o que havia então, que todo mundo olhava com desprezo para ela, e ela estava se sentindo a pior das pessoas que você possa imaginar. Jesus estava lá na Judéia e sabia disso. E sabe o que Jesus fez? Jesus resolveu viajar para Galiléia e dessa vez ele disse para os discípulos: nós vamos lá para Samaria. Nosso caminho vai ser por Samaria. Talvez os discípulos acharam aquilo estranho, porque andar por Samaria não era bom. Ninguém gostava de andar pelas estradas que atravessavam a região de Samaria. Era um lugar arriscado para judeu, porque os samaritanos não gostavam de judeus, ele rejeitava os judeus, e os samaritanos eram judeus também,
mas que na época da divisão do reino, eles ficaram para um lado e se tornaram o povo de Israel, e o pessoal se tornou o povo da Judéia, e por conta de uma situação política antiga, eles tinham lá algumas divergências, e as divergências eram religiosas. Eram divergências religiosas unicamente porque os judeus diziam que o lugar da gente adorar a Deus era em Jerusalém, no templo. Mas os samaritanos diziam que não, que o lugar de adorar a Deus não era em Samaria, mas era lá na terra deles, em um monte chamado Monte Gerizim, que lá era o lugar da adoração, não o lugar de Jerusalém. E por conta então dessa situação que foi criada, da separação dos reinos, eles não se suportavam, não se toleravam. E andar o judeu pela região de Samaria era muito arriscado, porque havia muito assalto. Foi lá que Jesus contou aquela história do samaritano que encontrou o camarada assaltado na beira da estrada, e depois aquele samaritano socorreu, levou para uma hospedagem, pagou a hospedagem do camarada, que quando ele voltasse, se ele tivesse devendo, ele ainda pagaria. Jesus contou uma história exaltando exatamente os samaritanos para quebrar aquela resistência que havia. Jesus chegou ao ponto de dizer: olha, o homem estava assaltado lá, mas passou um religioso, não olhou para ele, passou outro que era totalmente envolvido com a religião, não estava nem aí para ele, e quem foi socorrer foi um samaritano, disse Jesus. Para poder quebrar aquela resistência que havia entre aqueles dois povos, que não se toleravam, que não se suportavam, a ponto dos judeus achar que os samaritanos eram as piores pessoas que existiam. E Jesus tentava quebrar isso. E Jesus disse aos discípulos: nós vamos então para Samaria. Os discípulos estavam ali para obedecer, então vamos, Jesus. Eles foram com Jesus. E Jesus deve ter cronometrado o tempo. Ele sabia o que ele estava fazendo, para poder chegar lá no lugar que ele queria na hora certa. Ele foi. A Bíblia diz que ele chegou lá na cidade de Sicar, mais ou menos 1h da tarde foi que ele chegou. Era 1h da tarde. Ele chegou, tinha um lugar lá que tinha um poço. Esse poço foi feito por Jacó, pai de José, que fez o poço. E as pessoas ainda tomavam água desse poço. E o lugar é um lugar que existe hoje, é bem aprazível. Tem algumas árvores, alguns lugares em volta. Jesus chegou ali, o que ele fez? Ele sentou debaixo de uma árvore e tirou os discípulos da cena, que ele queria ter uma conversa particular com uma pessoa que ele já sabia que era. Ele chegou e disse para os discípulos assim: olha, vocês, por favor, vão comprar comida lá na cidade. Compre comida lá na cidade e depois você volta para a gente comer aqui debaixo da árvore. Eu fico imaginando que parece que naquela época já tinha gente vendendo badeco. Só pode, porque ele mandou comprar comida. 4,8, eu acho. Acho que é 4,8, só para vocês verem. Como tinha gente já vendendo badeco, gente. Eu fico imaginando, que comida era que eles vendiam? Eu fico curioso para saber. Olha só. Pois seus discípulos tinham ido à cidade, o quê? Comprar comida. Isso 1h da tarde. Foram comprar comida pronta. E Jesus ficou lá debaixo da árvore, esperando. Não demorou muito, lá vem aquela mulher buscar água. 1h da tarde. Estranho alguém buscar água 1h da tarde. O horário que as pessoas buscavam água era o entardecer, ou de manhã bem cedo. O poço deveria ficar cheio de mulher pegando água. Ou de manhã cedo, ou no entardecer. Mas 1h da tarde, do sol quente de deserto, ninguém vai. Mas ela ia 1h da tarde. Por que ela ia 1h da tarde? Ela estava fugindo dos olhares, ela estava fugindo dos disse-me-disse das pessoas, ela estava fugindo de se aproximar de pessoas, porque ela sabia da situação dela. Ela era uma mulher que era falada na cidade, todo mundo falava mal dela, todo mundo criticava ela. E ela não andava aglomerada no meio de todo mundo, ela preferia ir lá sozinha, talvez, para não ter a reprovação das demais mulheres que estavam ali, aquela reprovação que poderia ser verbal, poderia ser no olhar, nas atitudes com ela. Talvez ela já vinha sofrendo isso há muito tempo. A vida dela só dava errado.
Ela tentava acertar e não acertava. Ela entrou errada em vários relacionamentos. A vida dela estava acabada emocionalmente. Ela estava se sentindo a pior mulher que você possa imaginar. Jesus sabia de tudo que se passava com ela. Jesus sabia que ela estava frágil. Jesus sabia que ela estava machucada. Jesus sabia que ela estava cheia de feridas na alma. Jesus sabia que ela estava praticamente sofrendo muito com a situação. Além dos desencontros da vida dela, ainda tinha que suportar crítica, suportar cancelamento, suportar um monte de gente falando mal dela. Ela estava assim abandonada e não sabia o que fazer da vida dela. Jesus sentou lá, descartou os discípulos que foram comprar comida, e ele ficou lá esperando. Quando vê, lá vem ela buscar água, 1h da tarde, na hora sexta. Jesus olhou ela tirando água lá e disse assim para ela: me dá de beber um pouquinho aí, dá uma águazinha para mim. Aquilo para ela foi uma surpresa, porque naquela época um homem não podia falar com uma mulher desconhecida, e nem tampouco a mulher deveria dar conversa para um homem desconhecido. A cultura não permitia. Até hoje a cultura no Oriente, ela é assim. Era tão pesada na época que até véu as mulheres usavam, que o homem não podia nem olhar para o rosto da mulher. Tinha que deixar o cabelo crescer, porque se caso fosse pega de surpresa, o cabelo era usado para poder tapar o rosto, que o homem não podia olhar para o rosto da mulher. E aquela conversa, culturalmente falando, não era nem para acontecer. Porque a mulher não era para dar atenção a um homem desconhecido, e um homem não poderia dirigir a palavra para uma mulher, que isso poderia ser interpretado como um galanteio, como uma forma de assediar. Mas Jesus ousadamente disse: me dá um pouquinho de água aí, me dá um pouquinho de beber. E ela parou e reprovou a atitude de Jesus. Ei, como sendo você um judeu, está pedindo de beber para mim, que sou uma mulher samaritana? Você não sabe que a gente não se entende, a gente não se dá bem? E ela começou então a reclamar, porque ela conheceu Jesus pelo sotaque, sabendo que ele era judeu e que ainda por cima de ser judeu, estava dirigindo a palavra para ela. Jesus disse: pois é, mulher, se tu soubesse quem é que está dizendo para te dar-me de beber, tu ia me pedir, e eu ia resolver você, eu ia te limpar, eu ia te purificar, eu ia dar uma água para você que ia saltitar dentro de você para a vida eterna, ia purificar você, ia limpar você, se você soubesse quem é a pessoa. Ela parou e disse: mas que água é essa? Ela perguntou. Que água é essa que você tem para me dar? Jesus: é uma água que tenho para dar para você, que vai saltitar dentro de você para a vida eterna. Vai mudar a tua vida, vai mudar teus conceitos, vai criar uma nova oportunidade de vida, vai te dar um novo direcionamento. Essa água que Jesus estava falando é o Espírito Santo, diga glória a Deus, que é simbolizado na água, que se fosse dado para aquela mulher, ia dar para ela uma nova direção, ia dar para ela uma nova maneira de ver as coisas e de pensar e de se resolver, de se cuidar, de se administrar pessoalmente. Ela ia encontrar uma maneira de poder, como administrar suas emoções, administrar bem realmente os seus impulsos e saber esperar a hora certa das coisas acontecerem. Em outras palavras, o que Jesus queria dar para ela era alguma coisa que poderia dar um equilíbrio para ela, que talvez era um equilíbrio que ela não tinha. Ela era totalmente desequilibrada, totalmente desajustada. Ela entrava de cabeça na primeira pessoa que aparecia por carência, por vontade de ser feliz, por vontade de acertar a sua própria vida, e todas essas tentativas dela só deram errado, ela só deu cabeçada, as coisas só machucaram ela e só marcaram a vida dela. E ela começou a conversar com Jesus. Aquela conversa que ela começou a ter com Jesus, ela não sabia que era Jesus, já estava saindo assim para uma conversa como se alguém tivesse interessado no outro. Ela, da carência que ela tinha, ela já era uma mulher fragilizada, totalmente carente, um homem falando com ela tinha acabado de sair de um relacionamento, estava tentando outro, ela estava precisando resolver a vida dela, e aquele homem começa a conversar com ela.
ela começou talvez a achar que aquele homem poderia ser a pessoa certa que ela estava procurando para a sua vida. E quando Jesus percebeu que ela estava levando a conversa e estava criando expectativa nele, por ser homem, por ter dirigido a palavra para ela, por ter conversado com ela, por realmente perguntar sobre ela e dizer que tinha alguma coisa para oferecer para ela, quando Jesus percebeu que ela estava talvez levando aquele diálogo para um lado totalmente diferente, que era o objetivo de Jesus, Jesus parou a conversa e disse para ela assim: mulher, eu não vou conversar mais contigo. Eu quero que você faça o seguinte: vai lá, chama o teu marido e vem aqui conversar comigo. Não vou conversar com você sozinha mais. Chame seu marido. Ela parou e disse assim mesmo: mas a questão é que eu não tenho marido. Ela falou para Jesus: eu não tenho marido. Olha como ela estava mal intencionada. Ela quis dizer para Jesus: eu estou sozinha, eu estou livre, estou à disposição, querendo me resolver com alguém, né? Em outras palavras, se o senhor me achar interessante, eu estou aqui, fique à vontade, porque eu não tenho ninguém. Eu não tenho marido, não, estou solteira, estou sozinha. Só que ela falava com Jesus. Jesus disse: realmente isso tu falaste bem, que tu não tem marido, porque 5 tu já tiveste, né? Mas esse que você tem agora não é teu marido. É um relacionamento sem responsabilidade. Você casou algumas vezes, mas desse relacionamento que você tem agora, você está tico-tico no fubá, não está nem uma coisa nem outra, está ali tentando tocar o negócio. Não é isso? Quando Jesus falou isso para ela, ela tomou o maior susto. Porque talvez era algum relacionamento secreto, algum relacionamento que ninguém sabia. E ela falou que não tinha ninguém. E quando Jesus falou isso, que tu não está casada com ele, ela tomou o maior susto, ela pegou, recuou. Ela olhou para ele e disse: eu estou vendo que tu és um profeta. Você já falou da minha vida aqui, você é um profeta. Aí ela percebeu que o homem que conversava com ela não estava interessado nela, mas era um homem de Deus disposto a ajudá-la. Diga glória a Deus. Sabe o que ela fez? Ela disse: espera aí, Jesus, que eu vou aqui. Ela foi na cidade, chamou um monte de mulheres que ela conhecia, os seus pares, né? As pessoas convivem com aquelas pessoas com quem é considerado realmente seus pares. Ela foi, chamou, e provavelmente todas essas mulheres que ela chamou tinham o mesmo problema que ela. Eram vítimas de desencontro, vítimas de abuso, com certeza, mulheres marcadas, mulheres tristes, mulheres decepcionadas, mulheres feridas, mulheres machucadas. Elas foram lá e chamaram: olha, eu conheci um homem ali que falou tudo da minha vida, eu vejo que ele é um profeta, irmã, então vamos lá com ele agora. Sujou aquele monte de mulher lá, demorou muito, Jesus está lá, está um monte de mulher dele para ele poder pregar para elas. Os discípulos chegaram com a comida, querendo comer. Jesus: não, segura aí, agora eu tenho uma coisa mais importante para fazer. E Jesus começou a conversar com aquelas pessoas e mostrou para todas elas que aquela ansiedade toda, aquela inquietação toda, era alguma coisa que tinha que passar da vida delas, mas que elas aprendessem a colocar a sua vida nas mãos de Deus, deixassem então serem cheias da água do Espírito, que ia lavá-las, que ia purificá-las, e deixar que tem determinadas coisas que você tem que esperar em Deus, porque Deus é que sabe a coisa certa para cada um, e que na hora certa, com certeza, Ele consertaria a vida de todas aquelas pessoas que estavam ali, talvez totalmente carentes de terem soluções para os seus problemas afetivos, para os seus problemas emocionais. A gente para e pensa: mas Jesus se preocupou com isso? Se preocupou. Por que ele se preocupou? Porque disso depende a alegria e a felicidade completa da gente. Claro que existem casos de pessoas que não têm esse problema. Eu estava até lendo alguma coisa que tem pessoas que nunca amam, tem pessoas que nunca conseguem amar, tem pessoas que são bloqueadas para isso. E eu nem mandei para ti isso aí não, mas eu tenho aqui. Tem pessoas que são totalmente bloqueadas para isso. Quando as pessoas são bloqueadas, eu tinha aqui.
Alexia, me esqueci do nome que dá para isso aí. São pessoas que não conseguem externar sentimento, não conseguem nada e que realmente nunca conseguem gostar de ninguém. Eu acho que é Alexia o nome que dá. E tem um outro nome também. Tem pessoas que são bloqueadas totalmente, mas geralmente esses bloqueios vêm por conta de decepção. As pessoas ficam muito marcadas, muito machucadas. E Jesus foi lá e simplesmente chegou e socorreu aquela mulher e disse para elas o quê? Deixou claro que ele também se preocupa com a vida emocional, com a vida afetiva das pessoas. Diga glória a Deus. Porque isso dá saúde emocional. E tem pessoas que às vezes não estão saudáveis nessa área da vida, são muito feridas, muito machucadas, que precisam então serem saradas e, consequentemente, precisam serem cuidadas por Deus para poder encontrar o caminho da alegria e da própria felicidade. Jesus, ele se preocupa até com esses detalhes da vida da gente. Talvez muitos de vocês que estão aqui já se marcaram muito, já se feriram muito, já se machucaram, já sentiram a dor da rejeição, que é uma dor violenta, e já foram muito atingidos exatamente desse lado tão difícil da vida do ser humano, que é o lado afetivo e emocional. Eu lendo alguma coisa, eu pensei que a maior carga emocional que o ser humano suportava era a perda de um filho, mas a ciência diz que não. Que a maior carga emocional que recai sobre uma pessoa é a separação. Que é alguma coisa que dói muito, que a pessoa, para poder se refazer, diz que demora tempo para poder refazer o seu emocional. Demora tempo para poder conviver com isso. E que essas coisas marcam por demais a vida da gente, a vida do ser humano. E nesta noite eu estou pregando isso para vocês, para dizer para você uma coisa muito importante. Deus quer que você esteja saudável emocionalmente. Diga glória a Deus. Não é o prazer de Deus que você não se sinta realizado pelo amor, porque diz a palavra uma coisa interessante, que o amor é o vínculo da perfeição, é a coisa que liga e que processa exatamente uma convivência e um relacionamento perfeito e uma vida perfeita. Uma vida perfeita de um ser humano, ela tem que estar de alguma forma envolvida com o amor. Até peguei o verso. Achei. Essa menina é inteligente, olha só. E a incapacidade ou dificuldade excessiva para descrever, para verbalizar os próprios sentimentos, sensações e emoções. Tem pessoas que não conseguem amar por conta disso. Esse bloqueio. Tem gente que é bloqueado, que não consegue ter sentimento. Vocês estão me entendendo? Mas aí já é um transtorno. O ser humano é feito para amar, acima de tudo. Amém? Então vejam bem uma coisa, como eu estou dizendo, olha só. Isto achou mais isso. Nome feminino, medicina, perturbação psicológica, que se caracteriza pela incapacidade de sentir, gerir e expressar as próprias emoções como resultado de não as entender. A pessoa não entende o que é isso. Tem gente que é bloqueado, que é totalmente fechado para qualquer tipo de sentimento. Aí o amor não consegue penetrar na vida dele. Não entra na vida dele exatamente porque está bloqueado. E geralmente, por conta disso aí, já está dizendo ali que está ligado diretamente a uma perturbação psicológica. Às vezes uma vivência como criança, viu coisas em casa e se bloqueou, tem muitas dessas coisas aí. Mas a verdade é que eu peguei o verso e mandei para você, que o amor é o vínculo da perfeição, diz a Bíblia. E sobre tudo isto, revestido de amor, que é o quê? O vínculo da perfeição. O amor é exatamente o meio pelo qual liga essa suposta perfeição e essa satisfação pessoal que nós podemos, de fato, sentir a felicidade. E ela está envolvida em todos esses contextos de amor. A amizade, a família, a pessoa que você escolheu para viver do seu lado, e tudo aquilo que você realmente pode entender por amor, é fundamental para que você esteja em paz, para que você esteja bem, para que você esteja realizado. E uma das coisas que Deus está querendo, que Jesus está querendo, é que você esteja assim.
Ele tanto quer que você esteja assim, que ele foi atrás daquela mulher. Ele cortou caminho. O caminho que ele andava era um caminho que os judeus andavam por um deserto chamado Deserto da Pérea. Todo judeu andava por esse deserto, que fazia o caminho ficar 50 quilômetros mais longo. Ninguém andava pelo caminho mais curto, passando por Samaria, porque sabia dos riscos. E nesse dia Jesus armou tudinho para poder o quê? Para poder encontrar com aquela mulher no momento exato, na hora exata, para poder de fato arrumar a vida dela. Ah, meus irmãos, é isso que Jesus está precisando fazer na vida de muitas pessoas: arrumar a tua vida. Só Ele tem poder para arrumar a tua vida. Só Ele tem poder para sarar as tuas feridas. Só Ele tem poder para estruturar a tua alma, para elevar a tua autoestima. Porque uma pessoa que vivia como ela, numa situação de abandono, de vários relacionamentos, ela deveria se sentir a pior das piores, deveria estar com a baixa estima lá no fundo do poço. E Jesus se preocupou tanto com ela, que foi atrás dela para se encontrar com ela, para dizer: não, você pode se erguer, eu tenho alguma coisa para dar para você não se sentir como você tem se sentido, para que você não se sinta pior das piores como você tem se sentido. É assim que Jesus gosta de agir e de fazer com você. Por quê? Porque Ele tem o poder, a capacidade de reestruturar a tua vida. Ele tem poder de fazer com que você, que já sofreu tantas decepções, possa encontrar de fato a felicidade que Ele pode dar e fazer você uma pessoa realizada. Ele tem poder para fazer isso, porque Ele é Deus. Simplesmente isso. Então, nesta noite, que você se coloque na mão de Deus. Se você desistiu de você mesmo, com respeito a essas questões de vida pessoal, de vida afetiva, reative a possibilidade de acreditar que Deus pode criar as possibilidades que possam te realizar e te fazer feliz. Se você já se colocou realmente num cantinho, achando que para você nada vai dar certo no que diz respeito a essa área, eu afirmo para você que tudo isso a gente pode pedir em oração. Peça para Deus a pessoa certa, a pessoa que vai fazer a diferença, que tenha certeza que Deus vai mandar. E se alguém que você apostou todas as fichas não está te fazendo feliz, peça para Deus mudar a situação, porque Ele tem poder para mudar a situação e mudar pessoas para poder realizar realmente o sonho ou os desejos do teu coração. Amém? Jesus é um ajeitador das coisas da vida da gente. E nessas questões da alma, só Ele tem poder de arrumar as coisas. Amém? Que Deus te abençoe.